Bem, boa tarde, noite para todos. É, Essa é nosso quarto encontro sobre esses sistemas de governança e sobre essas mudanças geopolíticas que surgem a partir, enfim, né, das reflexões, dos desdobramentos aceleracionistas, etc. Hoje eu vou tentar novamente mostrar a câmera, mas eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo, mas tudo bem. E aí, a pessoa que grava, inclusive, querida Lane, olha, apareceu! Nossa, que é isso? Hoje é Deus agindo. Eu não sei se você já colocou para gravar, mas eu posso começar assim formalmente para a gravação ficar melhor também, né? Todas foram gravadas até agora. As três. Certo, então como agora a minha imagem está certa, eu vou começar partindo da forma que estávamos antes, né? De eu fazer uma fala inicial e aí depois se alguém assumir, ter alguma coisa a dizer, etc. E agora eu vou dar essa introdução mais formal para o decorrer do vídeo mesmo. Certo, então esse é o nosso quarto encontro, que é sobre, né, sinofuturismo no antropoceno, sobre essa proposta, essa articulação, esse desdobramento assim do que está por trás, né, de um futuro que pensa a China e que pensa ali o Sino-Pacífico, né, em contraste, em reflexo com o antropoceno, que é essa era geológica que supostamente seria resultado, né, do homem. E aí esse primeiro slide, né, modernidade e nossa, tá iluminismo, mas é iluminismo aí, galera. Errei a escrita do título. Mas esse primeiro slide ele é uma forma assim que eu estou pensando na gente iniciar essa discussão, principalmente pensando a modernidade, né? Pensando os diagnósticos de modernidade que eu coloco nesse texto aí. É um texto que saiu nesse journal do New Central, né? É uma espécie lá de revista eletrônica que sai algumas publicações bem interessantes do The New Central for Practice and Research, que é esse grupo de pesquisa próximo do Reza Negarestani, próximo ali de uma galera brasileira e tal. E é um texto que foi resultado de uma pesquisa minha de iniciação científica que eu realizei, que eu desenvolvi aqui na Universidade de Brasília, né? Com esse título, né? Justamente Arriving from the Future, Sinofuturism and the Post-Human and the Philosophy of Nick Land e Yu Hui. Então é uma pesquisa que pensa a questão da imagem do sinofuturismo e a maneira que essa imagem ela está, né, nas contorções do que é um pós-humano, quais são essas visões de pós-humanismo dentro do pensamento tanto a Nick Land quanto a Yu Hui. Então, uma coisa que eu acho que é importante, primeiro, tocar no nosso encontro, é sobre essa categoria da modernidade, né? Sobre essa questão de que, às vezes, nas nossas discussões e quando principalmente a gente começa a se debruçar nas ciências humanas, fica meio difuso, né? Qual é a real origem dos nossos problemas, né? O que é que, de fato, explica a raiz das desigualdades, a raiz
das dores humanas, né, dos problemas que a gente enfrenta, etc. E certa tendência, sim, é geralmente encontrar, né, na cultura, no capitalismo, no sistema social, né, na forma de sociedade, a explicação do porquê as mazelas e o porquê disso tudo acontece, né? E eu acho que às vezes fica um pouco confuso, assim, a, o que de fato orienta, né, essa... Eita, saiu aqui. O que de fato orienta o porquê das coisas, né, estarem erradas e não funcionarem ou simplesmente estarem ruins, assim. E aí tem até umas pessoas que falam muito, né, que às vezes os gnósticos, né, da gnose, sempre partem de uma caracterização assim, né, de identificar uma degradação na forma que as coisas estão postas, e aí por isso projetar uma saída, né, dessa casca, dessa, dessa caverna, de certa forma, né, pensar uma forma de renovação desse terreno. Mas, enfim, fica difuso e fica confuso tentar saber o que é que origina os nossos problemas. Se é o sistema econômico, por exemplo, se é a história do capitalismo, ou se é, por exemplo, uma categoria histórica que é muito mais ampla que a modernidade. Então, eu, pelo menos, visualizo a modernidade como esse tempo histórico e como essa forma de organização de mundo, né, essa forma de pensamento, essa forma de epistemologia, essa forma de configuração mesmo, eu vejo esse momento como sendo um momento que está ali nascendo no final do medievo, no final da crise ali do século XIV, nas crises que a Europa feudal estava vivendo, e com o começo de um processo que o Marx vai caracterizar como acumulação primitiva. Então, para mim, a modernidade, né, e óbvio, essa acumulação primitiva está acontecendo ao mesmo tempo na experiência das colônias, né, a indústria europeia e a possibilidade de surgimento de uma indústria, de um capitalismo, etc., se dá por conta dessa experiência exploratória, né, nos outros continentes, né? Então, essa riqueza não vai surgir em qualquer lugar, ela vai precisar sair de uma matéria e de energia de algum canto, né? Enfim, nós aqui, principalmente homens e mulheres e não binários e ciborgues e, enfim, coisas, vampiro, lobisomem, nós que sabemos, né, que energia, porque temos a compreensão da entropia, né, que energia e matéria não são coisas que só são lidas, né, a partir dessa visão às vezes ultra filosófica, né, da matéria como essa coisa parada e etc. Mas sabemos que as coisas se transformam e se transformam muito, e energia e matéria são coisas que estão dentro da codificação que Marx às vezes não coloca dentro do jogo, né? E aí, enfim, é tema para outra aula. Mas o trabalho morto, né? O trabalho escravo, ele não entra dentro da equação de valor do marxismo, né? O texto materialista histórico dialético, ele não coloca o trabalho escravo dentro da equação da expropriação de valor, que é o que caracteriza a mais-valia, por exemplo. Então, o trabalho morto, dentro da lógica do texto materialista histórico, ele está dentro, por exemplo, da matéria em si, né? O trabalho do escravizado ele está mais próximo do algodão, da madeira, dos materiais que esse processo de trabalho gera e produz, do que do trabalho em si, né? Do que o Marx está ali tentando ver na equação da exploração do trabalhador. Mas, enfim, isso foi uma anedota muito grande. Esse trecho e o começo desse meu capítulo, ele está querendo resgatar um pouco isso, né? De que a modernidade é essa categoria e é essa coisa que ainda parece que ainda gera repercussões e que gera distúrbios, né?
macropolíticos, cosmopolíticos, é o que ainda parece ser o nosso grande fantasma, assim, essa coisa que ainda parece ter muita força, mas ao mesmo tempo parecer um prédio velho que está em ruínas, né? Acho que essa citação até pensa essa articulação, que é quando você percebe que, por exemplo, na cosmopolítica contemporânea, né? Não vamos pensar isso na macropolítica, vamos pensar isso na cosmopolítica contemporânea. De um lado, a gente tem, por exemplo, um pensamento tradicionalista, né, que a gente já viu com Alexandre Dugin, com René Guénon, com Julius Evola, que, enfim, compõe todo esse repertório que é anti-iluminismo, né, que é anti-esclarecimento, que se opõe à forma de desenvolvimento do projeto moderno e essa forma de informatização e de degradação do espírito e etc. E do outro lado, a gente tem, por exemplo, a turma do perspectivismo, né? Das multiplicidades de técnicas e de cosmovisões e de ontologias e de organizações do real, por exemplo, no Brasil, especialmente, né, no trabalho do Viveiro de Castros, mas que tem influência, por exemplo, de antropólogos como Philippe Descolat, como Tim Ingold, e como figuras como Bruno Latour, ou filósofos como é, Yuki Hui também tá nessa rede, Donna Haraway também tá um pouco próximo assim dessa percepção, mas enfim, os dois estão falando contra a modernidade, né? E estão em lugares cosmopolíticos muito diferentes, mas ambos estão tratando a modernidade como esse momento de ferro e fogo, como esse momento que faz a gente se desencantar, né? Faz a gente se afastar de uma certa inscrição a um ethos, né? A um certo processo de inscrição mesmo a um certo sócios que a modernidade acaba fazendo não ter mais tanta relevância, né? Ela acaba degradando isso. Enfim, se a gente pensar que Heidegger é uma figura que está também ali, né, na inspiração de todo mundo, né? Todo mundo que é contemporâneo e toda essa galera, faz muito sentido que chegue em lugares parecidos também, principalmente no que diz respeito a esse diagnóstico da técnica. Antes de partir para a questão da técnica por si só, eu só queria concluir uma outra indicação que eu não escrevi aqui, mas que eu acho muito importante, que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Essa é a melhor indicação possível se você quiser pensar um pouco mais também sobre a questão da modernidade e a forma que ela configura esse sistema completamente novo, né? Por quê? Porque o medievo ele não é a qualidade das trevas que às vezes as ficções e as histórias mostram, né? As narrativas mostram. Aqueles filmes como O Nome da Rosa, que inclusive é um bom filme e tal, mas até, né, os desenhos, o cinema, a literatura, às vezes dá essa criação, essa projeção do medievo como a Dark Fantasy, né? Como o Dark Souls lá, o Berserk e tal. E realmente tem muita coisa ruim. Mas a questão é que a Europa ela estava vivendo muitos processos que, na verdade, foram processos que mostram que a emergência do capitalismo, isso na visão da Silvia Federici, né, é importante situar, ela vai totalmente de contramão, por exemplo, a um diagnóstico aceleracionista, mas que para ela a emergência do capitalismo, na verdade, ela veio de forma reacionária. O capitalismo ele surge de forma violenta, ele surge como uma tentativa de frear e de violentar certas formas de habitação e certas formas de vida que estavam começando a surgir ali a partir da desintegração da economia feudal. Então, o argumento dela é isso, né, de que a Europa estava passando por uma crise econômica, política, enfim, muito profunda, e aí as comunidades, o que estava ali fugindo né, dissidentes dos feudos, etc., começam a inclusive se organizar em comunas
em sociedades rurais, né, distantes. E isso se dá especialmente por conta do que caracteriza a terra naquele tempo. Que isso é fato, né? Todos sabem disso. Não era propriedade privada. A economia feudal e a forma de organização feudal, ela tinha essa característica da terra coletivizada, né? Da terra como um meio de subsistência comum, né? Tanto para o senhor que vai receber a colheita e tal, mas também para a própria família, por exemplo, né? Do camponês ali e tal, do vassalo, por exemplo. Então, pela terra ser propriedade coletiva, a subsistência ela era também incomum. Já a partir do processo de acumulação primitiva ali, do final do Capital, do tomo 1, né, o capítulo 23, e eu acho que o 24, que está no Capital 2, não me lembro, mas o capítulo 23 do Capital 1 é certeza. Ele está ali descrevendo que não é a acumulação primitiva não é só um processo ali que fica estagnado, né, mas é uma forma de operação que o próprio capital ele vai começar a desempenhar, né? O próprio capital ele vai sempre fazer uso dessa dinâmica de acumulação, porque o deslocamento que ele realiza com os trabalhadores naquele momento é justamente de pegar aqueles trabalhadores que estavam inscritos ao meio de produção, que estavam ligados à forma de produção, que era a própria terra, e exorcizarem ele desse meio de produção, tirarem ele, desacoplarem ele e colocar ele nesse lugar onde ele só tem a força de trabalho, né? Só tem a energia dele para venda e para, enfim, para a equação do valor da exploração que vai começar na, na visão marxista da coisa. E aí, enfim, é uma coisa que a Silvia Federici pensa, né? O capital ele surge, inclusive, apenas por conta de um poder do Estado e o poder da Igreja, por conta da força da Inquisição. E o nome Caliban e a Bruxa é por conta da Tempestade do William Shakespeare, onde o Caliban é o corpo colonizado, né, do selvagem, do nativo, enfim, né, da figura ali que é importante na colônia para o desenvolvimento do capital, e a bruxa são as mulheres que, nesse mesmo processo do fim de medievo para desenvolvimento de uma modernidade capitalística, né, já de uma forma de produção que vai desembocar ali no que a gente chama de capitalismo industrial, né, de revolução industrial do século XVIII, etc. Ela está falando de coisas que, né, antecipam essa forma que vai explodir mesmo ali no 18, 19. As mulheres elas tiveram um deslocamento muito importante nessa história, porque elas gozavam de condições e de certas possibilidades no medievo que, a partir dessa modernidade configurada, elas são totalmente excluídas, né? Elas são totalmente tiradas. E aí isso diz respeito principalmente à questão do corpo, a questão da corporalidade, assim, a forma que as mulheres elas foram colocadas dentro dessa lógica do nascimento da diferença, da disciplinarização dos corpos, do controle reprodutivo, da mulher no seio familiar doméstico, porque aí ela precisa ter um papel de reprodução, força de trabalho e sofrer uma expropriação de mais-valia dupla, né? A Federici fala de salário doméstico, por exemplo, enfim. Eu acho muito interessante para pensar uma coisa que vai de contramão a, por exemplo, o diagnóstico de modernidade do Nick Land, que é um diagnóstico que, apesar de pensar raça e gênero, que, enfim, o Land está pensando raça e gênero quando ele pensa em modernidade, como ele mostra naquele Capital, Kant e a proibição do incesto, mas também é uma história que tem a ver com essa questão do parentesco, né? A forma que a modernidade ela é uma coisa que surge por um projeto de esclarecimento e de, enfim, a iluminação, a luz que vai da razão ao mundo, né? E aí desembocar em uma coisa extremamente repressiva e patrilinear, né? E aí é uma coisa que para o Land está principalmente dentro
do Kant, né? O Kant é o grande culpado pela modernidade conseguir pensar isso, né? Chegar nesse lugar. Para o Land, a modernidade ela é o resultado dessa tensão da síntese inibida, né? De uma codificação profunda e extremamente artificial com a própria alteridade. Então, a modernidade ela estabelece essa forma de correlação e dentro do coração do pensamento kantiano, né? Esse correlacionismo que depois vamos citar, a modernidade ela caracteriza, ela parte desse lugar e depois disso ela não consegue voltar atrás no sentido que o resultado dela sempre vai ser barbárie, sempre vai ser Auschwitz, sempre vai ser a colônia, porque parece que o que já está no cerne da forma de entendimento, né? A forma que os Estados-nação entendem, por exemplo, necessidade, entendem, né, o próprio ato de entender, a própria categoria de entendimento, estão circunscritos numa lógica de alteridade da exclusão, né? E não só no sentido racionalista, né, do cogito, mas no sentido mesmo literal, eu diria, né? O Land ele tem essa situação que ele fala que quando o exterior ele tem que passar pelo interior, né? A correlação, isso em termos da história, né? A fuga, o potencial corrosivo que os mercados e que essa interação tem, prometida pelo comércio, né? É recodificada numa transgressão da lei e ela é transcendentalizada. Então, a interioridade e o familiarismo, ele pega o desejo, que seria uma coisa que seria catalisada a partir da fuga do comércio e da explosão dessa atividade, né, mais frenética, e ela aprisiona em circuitos, isola eles edipianamente, e que para o Land fornece toda a fonte original para a xenofobia fascista. O potencial da dissolução do parentesco pelo comércio internacional termina em uma contenção na forma de nações e raças. E aí, para o Land, a modernidade neocolonialista é um legado desse fracasso. É o fim imanente e o ápice insuperável da civilização europeia. Para ele, o resultado principal do compromisso correlacionista é o Holocausto, né? Então, enfim, é muito interessante essa coisa da configuração da modernidade e, e as questões que estão por trás disso, porque a gente está falando de uma certa multiplicidade de tempos, né? Que é isso. Aí a gente entra finalmente, né, depois de 29 minutos falando, a gente entra finalmente no X da parada, né? Vamos falar de modernização, vamos falar de. E quando essa história de uma razão, de uma visão de técnica, de uma forma de entendimento, né? E quando uma maneira de metafísica, uma maneira de ciência, e quando todos esses componentes que caracterizam uma maneira de reprodução técnica, de reprodução política, né, da forma de organização de um Estado, por exemplo, interpelado para outras comunidades, outros povos, outras culturas, outras nações, né? E aí o caso da China, o caso do Japão, o caso da Coreia, o caso do Brasil, o caso de, enfim, vários outros países aí, eles provavelmente demonstram o quão essa história é bastante complicada, né? O quão essa história é extremamente complicada em todos os sentidos. A história da China é uma história extremamente ampla, que eu não vou nem ousar tentar me aprofundar aqui nesse sentido, mas eu acho que uma coisa importante, em primeiro lugar, é justamente o quão antiga é a China, né? O quão antigo, o quão difícil é você até pensar China como um país, né? Como uma nação, a partir dessa ideia de que 5 mil anos atrás toda aquela região ali era totalmente diferente. Então, primeiro, a história é muito grande, com características culturais e com coisas que compõem aquele terreno que não vão ser
que não vão desaparecerem a partir de uma modernização ou a partir de uma chegada do Ocidente, a partir de um envenenamento, né, da cultura ocidental e do capitalismo, etc. E que o século XX também provavelmente enfrenta assim, todos os tipos de fenômenos possíveis em termos de política, né, em termos de forma de política. E todos esses pontos são importantes para esse cara aí, que vai ser muito importante para o decorrer da minha fala, que é o Yuki Hui, né, que é de Hong Kong. Ele tem uma formação em engenharia da computação, é cientista da computação, não sei, mas ele ou é programação, é alguma dessas. Mas ele manja muito né, hacker, e ele também é da filosofia. Então ele tem muito um diálogo assim com esse, né, com essa mistura, querendo ou não, né, com essa interdisciplinaridade. E ele fica famoso principalmente pela publicação desse texto, né, desse livro, The Question Concerning Technology in China, an Essay in Cosmotechnics, né, a questão da tecnologia, a questão da técnica na China, ensaio em cosmotécnica. É uma referência direta ao texto do Martin Heidegger, de 1953, sobre a questão da técnica, que o Heidegger lança aí a famosa questão dele, e que, enfim, hoje as pessoas geralmente também falam, quando elas vão falar de Gestalt e da crítica do Heidegger enfim, à modernidade, etc. Mas, em termos muito gerais, o Heidegger ele pensa que a técnica ela passa por um processo também de degradação, né? Também por um esvaimento desse Dasein, né? Dessa, dessa coisa, desse elemento que conforme a informatização e conforme a tornar as coisas reserva, né? Vai perdendo perdendo em si, né? Perdendo o ser. O ser ele vai esvaecendo. A técnica ela também passa por isso, porque primeiro a técnica na Grécia ela tinha um elemento da poiesis, né? Da poesia por si só. Então a técnica ela ainda tinha uma forma, uma extensão manual que correspondia a um elemento que para o Yuki Hui é cosmológico, né? É técnico, é cosmotécnico assim, é uma mediação entre você, a natureza, né, você e matéria e o próprio cosmos. E aí, a partir enfim, dos tempos modernos e desse mundo que o Heidegger tá descrevendo e que ele também diagnostica com a questão do ser e do lado do ser, né, e tal, a partir desse momento, a técnica também passa a se degradar, né? Ela vai tornando Gestalt nesse sentido de também estar vazia e estar num processo de informatização, né? De estar tornando todas as coisas apenas acessíveis, programáveis, computáveis, né? O Heidegger fala do início da cibernética como o fim da filosofia e a técnica como essa atividade que impera, né? Essa computacionalização das coisas também estaria dentro desse jogo de esquecimento do ser. E aí o Yuki Hui, ele estuda na Alemanha, né? Japão e Coreia tem uma coisa com a Alemanha, né? A galera gosta de estudar lá. Acho que aquele Byung-Han Chan também tem um negócio assim. Um outro que a gente vai citar aqui também, mas enfim. Ele passa por esse período na Alemanha, ele, enfim, tem muitas influências de muita gente, e aí ele começa a pensar sobre Heidegger e sobre China, né? Sobre a ideia de técnica na perspectiva chinesa. E o lugar que o Yuki Hui encontra e que está muito presente nesse texto aqui, enfim, quem for ler vai perceber, é que não se trata de que a técnica ela esvaeceu e que ela está dentro de um projeto de esquecimento do ser, mas que a técnica ocidental ela é marcada por um mito, ela é definida por um mito, ela não é solta disso.
mas que é o mito prometeico, né? Que é o mito do prometeanismo, o mito do Titã que rouba o fogo de Deus de maneira de ruptura, né? De forma ruptura. Então não é uma técnica que é concedida, como o Yuki Hui fala, que acontece nas visões daoístas, confucionistas e shintoístas lá do pensamento oriental, mas é uma técnica que é roubada, né? É uma técnica que é resultado de uma violência, né? De um titã roubando ela dos céus, do reino celestes, né? Das paisagens do cosmos e trazendo para o anthropos, trazendo para o humano. Então, para o Yuki Hui, o pensamento ocidental e essa visão de mundo que o Heidegger caracteriza, que está nesse processo de esquecimento do ser, de informatização e de computacionalização, né, e que hoje a gente vê a cibernética sendo talvez o resultado mais visível desse processo. Esse cenário não para o Yuki Hui não é fake, é fato, é isso mesmo. Mas não é por conta de um apagamento ou de um esquecimento do que supostamente o pensamento grego já né, tinha tido como poético. Mas, na verdade, está dentro dessa combinação, dessa cosmovisão, né, desse alinhamento que o Ocidente tem com o mito prometeico, com a tecnologia sendo uma coisa que só emerge a partir de uma ruptura, de uma deformação, de uma modelagem da natureza. E aí o Rui começa a ver que, na visão chinesa de tecnologia, de técnica, etc., essas coisas elas nunca chegaram. Essas é, qualquer forma de entendimento assim da técnica como uma coisa que rompe, que violenta e que necessariamente emerge a partir de uma separação do mundo natural, nunca penetrou na China, desde os primeiros textos antigos de monges dos primeiros, né, textos que ele vai citar, e ele realmente faz uma pesquisa muito ampla nesse sentido, né? Ele vai citando, é importante aqui, ó, não sei se todos vão conseguir ver, mas é uma linha histórica, ó, que se você for ver de onde ele está partindo, tem gente antes do Tales, do Anaximandro, do Heráclito, né? Ele está falando aqui de pessoas, né, de textos, de principalmente sábios, né? Aqui dessa suposta pré-história, mas Fanxi, Nunhua, Shenon, Gyandi, todos antes do Tales, Anaximandro, e esses outros que são conterrâneos a Heráclitos, Parmênides, né, Platão, como Confúcio, Laozi, o Mencius, Shonzi. Ele faz uma pesquisa muito ampla mesmo, para resgatar a forma que essa visão de técnica tinha, né? Uma forma que compreendia, por exemplo, a questão do Qi, a questão do Dao, né? Questões que para o Ocidente a gente nunca teve, e de fato a gente nunca teve, assim, tipo, desde do nascimento das indústrias ou até do desenvolvimento de técnicas artesanais, né, durante o medievo e tal. Essas coisas, elas sempre, não vou dizer sempre, né, mas elas, em grande maioria, habitam muito mais uma coisa da técnica como fato social, como uma extensão por si só e como uma ferramenta que a gente vai usar e, enfim, é, dar efeito em alguma dimensão das coisas. Enquanto no pensamento chinês e na tradição chinesa a gente tinha um outro cenário, né? Uma técnica que, na verdade, originada, emerge a partir de uma combinação de coisas que são muito mais profundas, né? Que para a gente talvez não seja nem visível, como, por exemplo, esse conceito do Dao, né? Que é energia, que é essas coisas que para algumas pessoas no Ocidente soam até como viagem, como misticismo, etc. Eu acho que é esse o ponto que talvez o meu espírito da antropologia mais grite, gente. Eu acho que é muito importante quando a gente vai pensar sobre Oriente e sobre qualquer forma dessas questões, né, de organizações sociais e tal, é que a relatividade e essa percepção, essa noção, que às vezes é muito difícil a gente aceitar, de que a diferença, ela realmente ela existe, é uma coisa que é importante reiterar e que é importante bater. Porque é isso, assim. Não que eu defenda que há uma impossibilidade de reconhecimento do outro, não é muito bem isso. Mas é no sentido de que nós, né, ocidentais aqui, provavelmente, nós não acessamos o que é minimamente a cosmovisão
por exemplo, de uma pessoa influenciada pelo confucionismo chinês nessa história que o Rui tá contando, né? Então, é, ele traz uma história da China e ele posiciona essa diversidade de pensamentos técnicos, né? E aí é isso que ele vai chamar de cosmotécnica, uma técnica que está em mediação com o cosmos, que está em contato com uma certa instância do natural. Então, ele fala que a China antiga, ela é basicamente, né, uma China que vivia a partir dessa ideia de cosmos, dessa cosmotécnica, e que a China contemporânea ela estaria passando por um processo de esquecimento dessa dimensão cósmica. E isso acontece justamente por conta da maneira que a modernidade ocidental mais recente, né, a partir do capitalismo e a partir dessa conexão global, ganhou muito mais força e chegou no contexto chinês com muito mais peso, assim, né? Chegou assim com um impacto muito maior e tudo, nos últimos tempos. A ida ao Land para a China também, para mim, mostra uma coisa muito interessante, que é a forma que a modernidade, no caso da China, foi superada. E talvez a forma que seja extremamente diferente, se a gente for pensar, é, enfim, em outras coisas que eu vou trazer aqui para a discussão e que vão temperar ainda mais o debate, né? Nesse segundo momento, para pensar técnica e modernidade, né, a gente já pensou um pouco sobre essa questão da cosmotécnica. Eu indicaria muito este livro aqui também. Eu coloquei só esses dois, mas que o Rui tem mais. Porém, eu acho que esses dois são livros que dão uma margem muito interessante para o pensamento dele. É, o Tecnodiversidade, ele tem vários ensaios que foram traduzidos aqui para o Brasil e o primeiro ensaio é o Cosmotécnica como Cosmopolítica. O nome dele é Tecnodiversidade. É um livro que vai revelar, né, que na verdade essa tecnodiversidade ela é o conjunto de cosmotécnicas. É essa ideia que o Rui defende de que a gente tem que chegar em um momento, e aí isso que eu acho interessante, né? O Rui ele seria uma terceira via é feio falar, terceira posição também soa meio ruim. Ele ele é centrão também não, ele é o Partido Verde da briga entre Nick Land e Alexander Dugin, assim, talvez. Mas ele não é um partido verde, tipo, ecofascista, né? Mas, e também não é localista, como o Eduardo Viveiro de Castro, assim. Por exemplo, ele cita a galera do perspectivismo ameríndio, ele cita a questão da multiplicidades, né? Ele cita o Viveiro de Castro, Descolar, ele fala dessa galera e como esse argumento é interessante para ele pensar essa multiplicidade de técnicas. Então, enfim, a gente está falando de cosmotécnica e está falando de perspectivismo, a gente está falando de diferentes lugares, diferentes localidades, diferentes comunidades vão criar suas visões de técnica, vão criar sua multiplicidade de técnicas, de tecnologias, de percepções de técnicas. Essa tecnodiversidade seria essa reunião dessa multiplicidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o Rui ele não é um defensor do abandono da modernidade e do iluminismo, assim. Na verdade, fica um pouco explícito para ele como ele é um desses que está apegado mais à ideia de completar o projeto, de sofisticar, de concluir, ou, desse iluminismo, né, desse esclarecimento, dessa história do mundo moderno como uma história que supostamente teve um desvio e não aconteceu dessa forma, na verdade, por conta de uma própria natureza, né? Então, eu acho importante, enfim, começar a pensar essas coisas introdutórias, porque está dentro de toda a nossa discussão sobre sinofuturismo, né? Está dentro dessa questão que é tão importante para a gente, porque está falando sobre técnica e está falando sobre a forma que as tecnologias e que
os monotecnologismos são geridos, né, pelo nosso mundo contemporâneo, por exemplo. Então, a maneira que a gente vê técnica, a maneira que a gente visualiza o artificial é muito importante na maneira que essa própria técnica impacta no global, nos Estados-nação, nos modos de governança, etc. Eu introduzi dessa forma para falar aí um pouco sobre essas duas figuras que vão ser importantes para a gente pensar essa questão da superação da modernidade, né? E por que o sinofuturismo é essa imagem de superação da modernidade, pelo menos nos sentidos que a gente está pensando. Esse é o Bernard Stiegler, que é um filósofo francês muito próximo do Yuki Hui, enfim, eram amigos, etc., e faleceu bem recentemente. E esse é o Keiji Nishitani, que foi um filósofo da escola de Kyoto, que também é muito citado pelo Yuki Hui em alguns textos e tal. Eu cito esses dois porque no Técnica e Templo, o Stiegler ele reconta um pouco da história da filosofia ocidental a partir da perspectiva da técnica, né? Então, a modernidade para ele ela é forjada essa inconsciência técnica, do qual ele coloca como oposição à consciência técnica. Então, ela vai estar ligada ao tempo e à maneira como a finitude e técnica acabam se relacionando. E o Yuki Hui ele fala que esse caráter anamnésico da técnica, esse caráter de uma economia da alma da técnica, na história ocidental, ela não se aplica muito ao contexto do Oriente, que apesar de ter coisas como calendário, objetos técnicos, linhagens técnicas e interpretações de tempo, eles têm uma visão técnica totalmente diferente da, da, do Ocidente, né? Então, para o Rui, e aí eu estou citando esses dois, né, nesse sentido, ele mobiliza esses dois para articular como o Oriente ele tem uma outra forma de visão de técnica, e é essa diferenciação que talvez, para mim, aí a hipótese que os meus textos e essa minha fala com o futurismo carrega, talvez aí que resida o porquê essas imagens de futurismos asiáticos e o sinofuturismo principalmente são essas expressões de uma saída, de uma superação, ou pelo menos de um escape de certas configurações da modernidade. E aí isso só é possibilitado pela corrosão, pelo derretimento, né, pelo processo de desenvolvimento do capital. Então, a filosofia oriental pro Rui, ela não leva o tempo em consideração da maneira que a gente no Ocidente leva, né? Então, ela leva com outra relação com a historicidade. Ela pensa esse ser histórico de maneira muito diferente. Por exemplo, essa ausência do tempo no discurso histórico foi uma das principais coisas estudadas por esse Keiji Nishitani, né? Da foto aí da escola de Kyoto. Então, esse cara estuda com Heidegger, né? Esse cara ele pensa muito sobre historicidade, sobre tempo, sobre, enfim, tudo isso para articular uma superação da modernidade. Ele fala que a modernidade ela é esse terreno histórico do niilismo, do vazio do ser, né? Enfim, influência do Heidegger e tal. Então ele sempre está pensando muito em maneiras de superar pontes, né? Entre tanto design e historicidade, mas sem necessariamente pensar design e técnica, que foi a forma que a modernidade acabou direcionando a história da tecnologia, né? Então, um dos lugares que ele chega é o que o Yuki Hui chama de fascismo metafísico, que, enfim, o Nishitani é um dos caras que defendem a total war, né, que é a consumação total com a guerra, e ele teve aí dentro da galera que influenciou muito o pensamento do Japão do eixo, né, da galera lá do, do Japão da Segunda Guerra Mundial, enfim. Ele é um dos filósofos que também está muito presente nessa história e a escola do Kyoto no geral, na verdade. Então,
a saída para a modernidade para o Nishitani, né, ela vai no sentido muito que talvez esteja explicado no que o Japão faz na Segunda Guerra, né, que é justamente tentar derreter qualquer resquício dessa forma de Estado moderno e realmente incorporar ali uma consumação de Estado, população, povo, como reverberando, né? Como era a questão do Império do Sol e esses tempos assim, né? De outra forma de agrupamento. E aí um terceiro exemplo que o Rui cita muito e que aí eu acho que é o que talvez esteja próximo também dos movimentos que a gente realiza é o Mo Zongsan, que é esse autor chinês, um filósofo chinês do começo do século XX, se eu não me engano, que lê Kant, lê Hegel, né, participa da recepção desses autores chineses neoconfucionistas dos filósofos ocidentais, e aí ele vai para uma linha que é interessante, que é ler esses autores e aí falar, ó, isso não se aplica aqui porque a gente, na verdade, tem outra coisa. Ele faz um movimento de, enfim, né, pegar aquilo que está sendo introduzido a partir dessa modernização e a partir dessa chegada, né, de fluxo, e ele lê a partir de outra óptica, a partir de outro ponto de partida. Lembrando, gente, que aqui, né, no caso do Nishitani, o Japão ali ele realmente estava vivendo uma questão da interferência do Ocidente, né? Enfim, Japão, China, Coreia, todos esses países eles infelizmente enfrentam esse nível de, de colonização mesmo, né? Às vezes de cultura, às vezes de pensamento, etc. E que é uma coisa que, enfim, nós brasileiros também temos total conhecimento, assim. Para o Zongsan, por exemplo, a questão cerne do pensamento do Kant, de que a gente não acessa, né, certas coisas, a intuição intelectual ela pertence somente a Deus e não aos humanos, é surpreendente, porque para ele, se ele seguir o que o confucionismo, o budismo, o taoísmo confirmam, os humanos eles têm essa intuição intelectual, e caso contrário, não seria possível se tornar um santo, um Buda ou um Zen. Então, a diferenciação que ele faz eu acho muito precisa e muito interessante para esse movimento que a gente está falando aqui, né? Da maneira que esses contextos, por exemplo, o chinês, orientam esse processo de abraçar o que está chegando, né? De engolir o que está chegando e como responder a isso. Essa primeira parte eu estou falando um pouco, né, sobre essa questão da guerra total, que é a estratégia do Keiji Nishitani como saída para a modernidade, né? E o Rui ele quer evitar a todo custo, ele quer pensar de que realmente não é por essa via, mas enfim, essa outra parte ela é importante para a gente, para a gente pensar também como a própria visão de técnica ocidental ela parte dessa separação entre mitos e logos, né? Ela é tão explícita na Academia Ateniense, encontrada em Platão e Sócrates, esse momento de origem de visão técnica também é um momento de origem desse afastamento da cosmologia, né? O movimento dialético entre racionalidade e mito constitui a dinâmica da filosofia, sem a qual haveria só ciências positivas. E para o Rui é isso. O mito, na verdade, ele sempre continua com um resquício, né? Ele sempre continua tendo um papel muito forte para a própria atividade filosófica mesmo. A filosofia ela nunca conseguiria ter se estabelecido se não fosse por esse mito, né? E aí ele até fala que na Europa a tentativa da filosofia de se separar da mitologia é sempre condicionada por essa mitologia. Então a mitologia ela revela a forma germinal de tal modo de filosofar. E por que pensar isso? É justamente pensar o cosmos, né? É pensar que essa técnica ela está ali surgindo, essa visão de técnica, ela está ali surgindo no momento de tentativa desse afastamento do cosmos e dessa tentativa de rompimento, mas para o Rui, né, para o Yuki Rui, revela na verdade a forma germinal desse filosofar. E o mito prometeico, né, a visão de mundo da exploração, da transformação técnica, da computacionalização, etc.,
é o que o Ocidente está caracterizado desde o início. Esse texto, que eu também acho muito interessante, que é o primeiro texto da coletânea Tecnodiversidade, Cosmotécnica como Cosmopolítica, é um texto muito, muito... Ah, tá. Achei que era um barulho em alguma coisa dando errado. É um texto muito interessante, porque esses trabalhos mais recentes e esses ensaios, o Yuki Rui consegue estar também questões contemporâneas e algumas mudanças que estão acontecendo, e aí ele está pensando a cosmotécnica a partir da ideia do antropoceno, né? A partir dessa coisa, dessa era, dessa agência do humano na história da Terra. E essa defesa do fim da globalização unilateral, para ele, acontece porque o terreno de competição tecnológico e as formas de política e de Estado-nação, elas estão se deslocando de um certo centro, né? Elas estão se transferindo do que antes era uma coisa única, né? Então, é bem interessante esse começo de texto. Eu acho um dos melhores textos, assim. É interessante que ele cita também essa questão do abandono do cosmos. Então, essa perda do cosmos com o fim da metafísica é uma coisa que está reverberando aí pela forma que a modernidade ela se organiza. E, enfim, aí nos termos de uma antinomia kantiana, ele explica que esse texto ele vai partir de uma tese onde a tecnologia é um universal antropológico, entendido como uma exteriorização da memória e liberação dos órgãos, como foram formulados por alguns antropólogos e filósofos, e tecnologia não é antropologicamente universal, é ativada e restringida por cosmologias específicas que vão além da mera funcionalidade e utilidade, e, portanto, não existe uma tecnologia, mas várias cosmotécnicas. Isso para ele também está muito dentro de um processo de renovação, né, de redefinição dos Estados-nação por conta dessa competição, né? Porque é como se esse choque entre as cosmotécnicas contemporâneas e principalmente entre o modo que ainda preserva algum tipo de cosmotécnica e o modo que a técnica orienta só a mediação entre homem e capital, né? O capital é essa coisa que na verdade vai mediar eu e cosmos, né? O capital ele vira esse mediador, acabam tendo. Então aí é a partir de todo esse repertório que a gente está pensando técnica e que está pensando modernidade, está pensando a maneira que a gente responde a esses processos de modernização e a esses fluxos, né, de uma colonização, de um monotecnologismo, que o sinofuturismo emerge como uma imagem que confronta essa posição. Então, em primeiro lugar, ele não é nem endógeno à cultura chinesa, né? É um termo que é popularizado por esse Steve Goodman nesse artigo de Theory Fiction de 98, Pei Can Rise Out, Sinofuturism Under Currency, e está envolvido totalmente com a história da CCRU, né? É importante citar. Então, o Dragão Grande Vermelho, ele mistura e ele combina com o taoísmo, a cibernética, a computação criptográfica e o mercado global. O sinofuturismo é menos uma questão sobre o Estado chinês no interior do conflito futuro do que é uma questão sobre a população ultramarina do Sudeste Asiático que produz seus internos nas selvas megalópicas ocidentais. Então, é importante também pensar o sinofuturismo como uma coisa que é um projeto do Ocidente em relação ao Oriente, né? É uma coisa que é a imagem que o Ocidente acaba criando desse perigo vermelho, desse fantasma vermelho, desse dragão vermelho que está surgindo no Ocidente. Então, o Goodman ele está esboçando uma resposta a essa crise da hegemonia ocidental. E ele está projetando mesmo a Ásia como essa alteridade estratégica, né? Como essa inimiga a ser levada a sério pelos defensores paranoicos do projeto falido da modernidade. Então, eu acho interessante primeiro situar isso, que aí, de fato,
o sinofuturismo ele vai ganhar um peso e uma capilaridade maior em vários discursos e em várias emergências a partir desse manifesto vídeo do Lawrence Leck, né, que é um artista visual, que é uma pessoa muito interessante nessa discussão sobre China contemporânea e sobre sinofuturismo, etc. E que, a partir desse manifesto super subversivo e que mistura e que assume, né, tipo, ele fala que as coisas que caracterizam a China, né, tipo, é, cópia, né, os pecados capitais, digamos assim, né, ele pega todas essas coisas e ele realmente traz como elementos interessantes para tecer o sinofuturismo. Então, essa é a imagem que eu acho que talvez faz esse movimento que eu estou repetindo, que eu estou tocando a tecla, né? De como é que a gente engole, como é que a gente antropofagiza essa disposição de uma técnica que chega, de uma forma de metafísica, né? De uma cosmovisão, de uma orientação. Então, o sinofuturismo ele emerge a partir dessa imagem, né? Desse manifesto do Lawrence Leck, muito interessante e que é muito enfim, é muito atual também, pensando a China como essa força geopolítica e geoeconômica que surge, mas também o tecno-orientalismo e essas imagens de futurismos asiáticos que são tão já famosas, né? Essas imagens que às vezes investem, né? China, Coreia e a Ásia como esse polo de industrialização, como esse polo de tecnologias, etc. É uma coisa que também ganha muita força, ganha muito foco, né, ultimamente, principalmente mobilizada pelas ondas de explosão de cultura, de soft power da Coreia do Sul, do Japão, da cultura otaku, enfim, dessas ondas que elas vão surgindo com maior frequência. Tem um texto também muito interessante que saiu nesse número que a gente organizou sobre sinofuturismo, que é sinofuturismo e temporalidades chinesas. E aí o mentor ele reúne assim umas coisas que são bem interessantes sobre esses futurismos asiáticos, né? Que às vezes também há uma certa tendência ocidental de projetar muito esses futuros como os paraísos artificiais, né? Como essa Singapura, como essa Hong Kong, às vezes como esse cenário de ficção científica e etc. E na verdade, são projeções, às vezes ideais, né? Na verdade, esses países enfrentam e inclusive o Félix Guattari chamam eles, né, de centros de hiperexploração e tal. E realmente não são contextos fáceis, assim, não são contextos que são 100% bons e que, enfim, estão isentos de problemas. E aí, pensando também, né, numa conclusão, já estou falando aí há uma hora e pouco, uma hora eu acho, talvez, pensando também em fechar essa imagem do sinofuturismo e o porquê eu acho que ela talvez é, é, enfim, tempere muito das nossas discussões que a gente está tendo, é justamente como o Yuki Rui mais chega nessa discussão sobre os Estados-nação, né? Sobre a forma de organização dos Estados-nação. Então, ele tem, por exemplo, em relação à China contemporânea, tanto críticas quanto elogios. Ele não deixa tão explícito assim qual é a principal visão dele, mas eu acho que ela talvez transita justamente nisso, né? Em entender os aspectos positivos e também aceitar os aspectos negativos. Assim, ele não parece, enfim, ser radical em nenhum dos sentidos e tal. Mas ele fala sobre um pouco sobre a pandemia, na verdade, né? O Yuki Rui ele está falando sobre a pandemia de Covid-19 e sobre como os países asiáticos eles lidaram de forma muito diferente, né? E como às vezes para o Ocidente é difícil ver, né? Essa forma de lidar. Sei lá, a China com os lockdowns e tal, com outra disposição. E eu acho interessante que ele tá falando aí, ele tá falando sobre essas maneiras diferentes de lidar, e aí ele fala assim, ó.
de que o modo autoritário asiático às vezes está muito colocado como uma manifestação do confucionismo, né? Apesar de não ser uma filosofia autoritária ou sob coerção. Então, esse modo autoritário, né, asiático, às vezes está se mostrando muito mais eficaz no manejo das populações, com uso de tecnologias de vigilância de consumidores, do que as democracias liberais, a governança liberal, libertária ocidental, como ele chama, né? Ele fala que a governança asiática parece mais aceitável para o enfrentamento das próximas catástrofes, já que o modo libertário de lidar com a pandemia, em essência, é uma forma de eugenia, por meio da qual se abre caminho para que a autoseleção elimine rapidamente a população mais vulnerável. E aí a gente nem precisa ir muito longe para ver o que é que foi os tratamentos de pandemia nas duas maiores democracias do mundo, né? Então, ele está falando aí de que, beleza, a gente às vezes critica, né, os modos autoritários e totalitários, e, enfim. E aí um país como a China, que tem sim, esse controle mais aprofundado, etc., conseguiu lidar com essa situação pandêmica e essa situação de emergência sanitária de maneira muito mais sofisticada. Ao mesmo tempo, também, certos experimentos como um país dois governos, né, um país desses temas, demonstra também uma certa tendência que quebra um pouco a imagem da China como essa força que às vezes quer se colocar como, sei lá, né, mono, né, uma coisa ali fechada, única, central, apesar dos distúrbios dela com Taiwan, dela com Hong Kong, etc. A visão, por exemplo, da CCRU sobre a China na verdade, que ela gosta dessa dinâmica de rede, dessa dinâmica ali de certa capilaridade com as outras partes do Sino-Pacífico. E aí ele pensa, junto com o Jacques Derrida, no Políticas da Amizade, nessa questão de uma desconstrução da política da amizade ou da política da inimizade do Carl Schmitt. Então, o Carl Schmitt tem essa coisa de que a política ela sempre vai ser pautada a partir do eu, do outro, né? do amigo, do inimigo, e isso se torna basicamente o que caracteriza a teoria política do século XX e a política do século XX. E o Derrida ele vai pensar a hospitalidade incondicional e incalculável como essa coisa para se pensar a amizade, né? Como uma coisa que pode talvez enfraquecer o poder da soberania, né? O poder a forma que essa delimitação da soberania tem, o peso que tem, né? Talvez uma política da amizade nos termos do Derrida seja o que consiga enfraquecer o poder da coerção dessa soberania. E aí esse cara, o Kujin Karatani, é um dos filósofos japoneses que o Rui cita, também pensa uma coisa interessante, né? De que essa paz perpétua do projeto kantiano, ela é possível quando a soberania se oferecida como dádiva, né? Então, quando a soberania de uma nação puder ser concedida como dádiva, nos termos do Marcel Mauss, né, talvez essa paz perpétua do Kant se concretize. Então, o Rui até brinca. Para que a gente consiga chegar nesse lugar que o Karatani fala, a gente vai precisar ou de uma terceira guerra mundial, seguida da criação de um órgão internacional de governo dotado de mais poderes do que as Nações Unidas, ou a gente vai reformular as formas que as imagens de governança da gente, né, as imagens contemporâneas de governança acabam tendo, né? O conceito do Deng Xiaoping de um país, dois sistemas, a política da Merkel, né? O Rui ele elogia assim, mas eu acho isso bem interessante também, novamente, para a gente complicar a discussão, que é, que é sobre esses limites da soberania, né? Sobre essas coisas do, 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 do próprio do que a gente entende de Estado, né? Do que a gente entende de cultura, o que a gente entende de tipo, agrupamentos, né? Eu acho que ele está voltando para uma questão da localidade, que ele está voltando para uma questão que ele defende muito no Question Concern,
está dentro do projeto de tecnodiversidade, da forma que essas cosmotécnicas elas vão precisar voltar para um local, voltar para uma coisa ali de ligação, né, entre os seus, etc. Mas ele também está falando de um processo que é grande, né, que é sobre a reformulação da maneira que esses estados estão caracterizados, né? A soberania é caracterizada, o poder coercitivo é caracterizado. Então, eu acho que esse trecho final e aí essa discussão do Karatani é muito interessante para talvez pensar um pouco sobre isso, sim. Pensar sobre como essa modernização distinta e como essa diferenciação de temporalidade é o que tem de potencial nessas formas emergentes de governo, né? Nessas formas emergentes e que é, é, misturam pensamentos e filosofias que mesclam mesmo, né? Que vão ter desde o confucionismo, desde o taoísmo, desde desse amálgama de pensamento oriental, etc., a modo capitalista, a teoria socialista, que também continuou muito influente, né, no Partido Comunista, etc. Enfim, o caso chinês é só um exemplo disso que eu também visualizo como muito interessante, que é esse processo de antropofagização da modernidade, né? Esse processo de que talvez seja a única coisa que resta para nós tratarmos a tecnologia e tratarmos esse processo de aceleração técnica sem necessariamente perder uma forma que nós mesmos damos a elas, no sentido de um projeto mesmo, né? No sentido de uma técnica que não está aí no mundo a esmo, mas que ela está dentro de uma combinação cósmica, de um fundamento cósmico, que é basicamente o que o Yuki Rui está tratando, principalmente, né? Essa questão da mudança climática e da própria emergência ecológica também vão ser coisas muito caras para isso, né? Porque no próprio trecho que ele está falando de sinofuturismo no Antropoceno, ele está falando desse instante onde a terraformação, né, a geoengenharia, vai ser uma coisa que um lado, um grupo, é, é, enfim, uma localidade, enfim, sempre vai retornar, né? Sempre vai. É que eu li uma pergunta, eu fiquei com vontade de responder na hora, que eu acho que foi da Gabi, né? Ela está perguntando se o Rui agrega as novas formas de técnicas na modernidade a territórios específicos. Não se trataria de uma questão maior de mapeamento do que propriamente meramente geográfica? Não é só geográfica, é porque no final do Tecnodiversidade, ele reivindica lá um conceito do Heidegger para pensar essas multiplicidades de cosmotécnicas e como elas vão desenhar essa imagem da tecnodiversidade, né? Como essa multiplicidade de variadas cosmotécnicas que vão depender aí, no caso, né, de uma variação geográfica, né, de certa forma, porque, sei lá, a gente está falando de uma região da Mata Atlântica ter, por exemplo, duas comunidades indígenas. E aí a gente ter duas cosmotécnicas, né? Tem uma geografia escrita no sentido de que essa variedade está ali, né? Está inserida dentro dessa geografia, mas acho que ele está pensando mais essas cosmotécnicas como o que desenha essa tecnodiversidade, né? Essa variação, essa variedade de formas técnicas, de visões técnicas, de usos técnicos, etc. Mas, enfim, né? Pensando isso, né? Pensando a forma que essa tecnologia ela vai ser usada ainda nesse processo de terraformação e de engenharia terrestre, né? De, de de geoengenharia, né, que ele cita, né? Esse momento onde o Homo industrialis, onde nós, como resultado dessa modernização,
na verdade, vamos começar a ou precisar reformar a Terra a esse nível, né, a essa proporção geológica, ou a gente vai acessar esse universo da cosmotécnica, né, da tecnodiversidade, da multiplicidade de divisões de técnica que a gente tem. Esse era o último slide. Eu indico muito vocês lerem esses ensaios que eu acabei passando, né? Porque são ensaios muito curtos. O Yuki Horii, ele tem esse poder assim de escrever de forma muito sintética. Ele consegue assim resumir bastante e tal. Então ele é muito bom nesse sentido. Olha aí, ó. Pois é, ó, a gente tem uma pessoa do norte. Eu imagino que é isso, né? A gente não está falando só de técnicas e tecnologias à proporção de smartphones, né? A gente está falando de pescadores, a gente está falando de comunidades, a gente está falando de cidades, né? De pessoas que pescam de um jeito, pessoas que, enfim, o Yuki Hui, um dos principais textos que ele cita nessa questão da cosmotécnica é a história do açougueiro Pao Ding, que é um açougueiro lá que aprende uma forma de técnica super sofisticada por conta da faca, né, da repetição, do movimento que ele faz, que diário, constante, enfim, a cosmotécnica é um conceito a gente a se debruçar quando a gente vai falar de uma reformulação epistemológica, né, de divisão de técnica, divisão de tecnologia, e eu diria que também essa multiplicidade de técnicas e essa diversidade que ele traz é também interessante para pensar o futuro técnico que o capital e que nós ocidentais estamos imersos, né? Enfim, esse futuro de reprodução técnica implacável, de falsificação, de cópia, que são os contextos que a gente já está dentro das periferias do capitalismo, dessas periferias tecnológicas, né? Enfim, eu fico hoje a gente está vendo isso aí a nível de plataformismos, né? Pô, gente, TikToks da vida, é, tigrinhos, essas coisas assim e tal. Mas é porque as redes e essa esfera ainda das empresas e dessa informática da dominação estão na mão das grandes empresas, né? Mas imagine quando a técnica ela já estiver num momento de maleabilidade, assim, e essas tecnologias estiverem num cenário a nível, sei lá, Cowboy Bebop, sabe? Que para mim soa como um momento onde é tudo muito mais fluido, é tudo muito mais, sabe? Inclusive é muito cyberpunk, né? É tudo muito corruptível, é tudo muito hacking, né? Tudo é muito possível de ser roubado, hackeado e tal. Eu acho que essa é a realidade que talvez a gente se direcione, né? Talvez as nossas cosmotécnicas caminhem, porque o que está acontecendo hoje. Olha, o manifesto, mandaram a tela no grupo. Bom, bom demais. É, é, até esqueci o que eu ia falar. Enfim, mas esse cosmos, né, que a gente está falando, ele tem hoje, né, de acordo com o Yuki Hui, ele é mediado de nós e o cosmos pelo capital. Então é o capital e a própria reprodução técnica dele, né, monotecnológica, que toma esse lugar de intermédio, né? Então a cosmotécnica de nós ocidentais e que estamos imersos dentro de uma dinâmica de reprodução capitalista e tal, ela sempre vai reproduzir isso. O que é uma coisa que podemos pensar em novas emancipações, né? Novas formas, novos entendimentos. Acho que cosmotécnicas amazônicas são coisas assim que são muito ricas e que muita gente, inclusive, já está articulando, eu acho, no sentido da Amazônia ameríndia, da Amazônia indígena e etc. Então, eu gostaria de concluir esse nosso encontro de hoje. Já estou falando aí há 1h20 e tal.
Umas pessoas também falaram que as aulas estavam um pouco 1h40, né, se eu não me engano, a terceira foi bastante longa sobre Mark Fisher, estava bem, enfim, doido nessa parada, mas também é importante pela limitação, né, de tempo, assim, do vídeo lá, do YouTube e tal. Então, enfim, quem quiser também continuar com alguma dúvida e alguma discussão no grupo, encaminhei no chat, mas a Gabi já até colocou aí vários textos e várias coisas que eu citei no decorrer do encontro e que eu vou encaminhar o slide também. Para concluir hoje no estilo China, né? Como é que é? Como é que é tchau em chinês? Eu não sei. Boa noite em chinês. Se essa inteligência artificial já evoluída nessa proporção, rolaria aí, né? Mas boa noite em chinês.